bom evento para todos. Hoje, como vocês já sabem, nós temos uma meetup bastante importante aqui para o nosso time, de todos os setores, que é falando sobre LGPD da tecnologia, mecanismos de defesa e prevenção para vazamentos de dados. E quem vai mentorar essa nossa meetup será a Aline, né? A Aline já está conosco aqui. E antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Aline aqui para vocês, tá bom? Bom, a Aline, ela é bacharel em Direito pela FMU, é analista de privacidade de proteção de dados, certificada em vários cursos, como proteção de dados pela Data Privacy Brasil, LGPD, temas avançados Leonardo Legal Learning, LGPD aplicada e curso da ISO 27001, construindo políticas de segurança da informação. Aline, seja bem-vinda e boa sorte nesse evento, tá? Muito obrigada. De nada. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? E parabenizar também a Domus por essa iniciativa desse evento. Acredito que difundir o conhecimento é algo que é bom para todos, né? Ainda mais na área de tecnologia, que é uma área que vem cada vez mais em ascensão aí, principalmente na questão de LGPD. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, bem como a oportunidade da Domus aí em conceder esse espaço para trocarmos ideias, né, e conhecimentos sobre esse tema. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é um tema que está em bastante ascensão, ainda mais agora, que é uma cláusula pétrea na Constituição Federal, né, foi promulgada aí como um direito fundamental. Então, é de extrema importância hoje em dia essa matéria ser evidenciada tanto nas empresas, né, como também na questão de pessoas físicas que realizem o tratamento de dados com finalidades econômicas. Então, hoje, o objetivo dessa meetup é mais para discutir um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e quais os impactos, né, que ela traz na questão de maturidade sobre o processo de adequação. Qual que é a importância de uma maturidade efetiva no processo de adequação nos tratamentos de dados, tá bom? Consegue passar para o próximo slide, Bruno, por favor? Aqui tem a minha apresentação, né, que já foi realizada, já. Pode passar. O que nós vamos falar, né? O que é LGPD, a quem essa lei se aplica, o que são incidentes, como iniciar um projeto de adequação e evitar, né, o vazamento de dados, quais os reflexos no caso de desconformidade e quais os aspectos favoráveis de uma empresa adequada. Então, esses são os pontos centrais e principais que nós vamos falar hoje. Porque, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma matéria muito ampla, né? Então, não tem como fazer a abordagem total do tema nessa reunião, mas acredito que os principais pontos nós vamos conseguir aí destrinchar nessa meetup. Pode passar. Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Conhecida, né, bastante aí como a LGPD. Ela nada mais é do que uma legislação brasileira que veio para regulamentar de forma específica o tratamento de dados. Por quê? No Brasil, antes já havia aí, né, uma grande procura, uma grande discussão sobre os dados, só que eram em leis esparsas, como no Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor. Há essa presença, né, do tratamento, mas não de uma forma específica. Então, houve a necessidade de uma regulamentação mais estreita quanto ao assunto e foi criada e desenvolvida aí a Lei Geral de Proteção de Dados, com embasamento no GDPR, que é uma legislação sobre proteção de dados da Europa. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi espelhada no ordenamento jurídico europeu, tá? Quanto a isso. Então, conforme a gente foi criando uma linhagem muito específica sobre a proteção de dados, diversos setores vinham fazendo esse tratamento, né, de dados, houve a necessidade de uma legislação para regulamentar e que trouxesse uma segurança para o titular de dados também. O que ela não veio fazer é inviabilizar os negócios, né? Eu sempre costumo falar isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não foi criada para inviabilizar a questão comercial, muito pelo contrário, ela veio para que a questão comercial seja realizada em conformidade, que seja segura tanto para o titular de dados como para a figura dos agentes de tratamento, que são os controladores e os operadores.
Então, é muito importante essa criação, né, dessa dinâmica da legislação, justamente para ordenar de uma forma específica esses tratamentos de uma forma direcionada, tá bom? Pode passar, Bruna, por favor. A quem essa legislação se aplica, né? A LGPD, ela fala de uma forma clara na sua lei que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, vejamos, né, a gente tem aquela noção de, a minha empresa precisa estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, mas é apenas a empresa que precisa estar adequada, apenas o setor, né, empresarial, a pessoa jurídica que precisa estar adequada? Não necessariamente, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se aplicar às pessoas físicas, né, pessoas naturais, que realizam tratamento para fins econômicos. Um exemplo aí, o profissional autônomo. Então, eu sou profissional autônomo, faço a coleta de determinados dados para fins econômicos, eu tenho que estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD se aplica para mim também, tá? Não apenas para pessoa jurídica. Mas Aline, eu peguei o contato aqui de um colega para fazer um network, mas só para conversas, para fins pessoais. A LGPD se aplica para mim? Não, a LGPD não se aplica, apenas para fins econômicos. Então, pessoas físicas, né, naturais ou pessoas jurídicas que fazem um tratamento de dados para fins econômicos, a LGPD ela vai se aplicar. Então, é importante, né, ter esse entendimento que ela não vai se aplicar apenas para pessoa jurídica, tá? Então, você como pessoa física, profissional autônomo, fez a coleta dos dados, realizou esse tratamento para fins econômicos, você tem que estar em compliance com a legislação também. A LGPD se aplica para você também, tá? Pode passar. O que são incidentes, né? Essa questão de incidentes é muito importante. Por quê? Justamente porque quando a gente fala sobre tratamento de dados, muito se fala, o tratamento de dados teve um incidente de vazamento. Mas o vazamento, ele é apenas um dos incidentes que podem ocorrer aí com a questão da violação de segurança dos dados. Não se resume o incidente de vazamento apenas ao vazamento de dados, né? Então, qualquer tipo de violação de segurança é considerado um incidente. E assim, ele não precisa apenas ser confirmado, tá? Ele pode estar sob suspeita. Então, é incidente está sob suspeita qualquer violação aí de segurança dos dados pessoais. E quais exemplos que nós temos como um tipo de suspeita, um tipo de violação de segurança, né? Nós temos aí o acesso não autorizado, acidental ou ilícito, né, que acabe resultando aí numa destruição, perda ou alteração dos dados ou qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita. Então, tudo aquilo que estiver fora deste escopo, ele será considerado um incidente e deve sim ser observado pelas empresas ou por aquele profissional, pessoa física natural que faça o tratamento de dados para fins econômicos, deve observar aí essa questão dos incidentes para maior segurança no tratamento dos dados, tá? E isso acaba... Por que chama tanta atenção hoje, né? Porque a legislação, ela fala bastante sobre essa questão de incidentes, né? Sobre essa questão de segurança da informação. É muito forte na LGPD. Então, a gente tem um tratamento de dados do setor de privacidade muito preciso na Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós temos também um rol taxativo totalmente sobre segurança da informação. Então, a área de segurança da informação, ela é extremamente importante e ela foi muito evidenciada pela legislação, pela Lei Geral de Proteção de Dados, na qual a empresa ou aquele que realiza o tratamento de dados deve observar como que estão os critérios, né, de segurança da informação do tratamento destes dados. Está totalmente em conformidade? As políticas de segurança da informação estão totalmente adequadas? Eu tenho um risco grande de incidentes no tratamento desses dados? O que eu preciso fazer para diminuir esse grau de incidente? Então, o incidente ele não se resume apenas aos vazamentos. Isso é muito importante quando nós realizamos os tratamentos dos dados, tá? De verificar isso. Que você não tem que se preocupar apenas com a questão de vazamentos, mas do incidente de uma forma geral, dentro do escopo da realização do trabalho que você esteja fazendo do tratamento de dados. Então, é extremamente importante essa visualização. Pode passar. Como que devemos iniciar aí um projeto de adequação, né, e evitar o vazamento de dados? Esse é um tema, é um assunto muito importante, né, que é um processo de adequação, e eu costumo falar que, assim, não existe hoje uma empresa ou alguém que realize um tratamento de dados que esteja em total conformidade, né, ou que esteja, de fato, total compliance com a lei. Não, porque é um processo que é gradativo, tá? Então, cada vez mais você vai buscando um processo de conformidade mais efetivo, mais maduro, é um processo de maturação.
Então, para seguir esse processo de maturação de uma forma mais eficiente, nós temos alguns passos, né, algumas etapas para que isso seja realizado de uma forma precisa e consistente, que traga maior segurança jurídica. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas etapas, tá bom? A etapa número 1, que eu considero que é de grande importância, porém, assim, não vai se aplicar a todos os casos e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Contratar uma consultoria especializada, né? Quando a gente fala de uma consultoria especializada, uma empresa especializada na questão de privacidade e proteção de dados, a gente está falando daquelas grandes empresas, né? Onde tem um grande número, uma circulação muito grande de dados, que profissionais internos, eles não conseguem realizar sozinho uma metragem, né? Uma questão visual totalmente ampla dos dados que estão sendo tratados, que estão circulando dentro da instituição. Neste caso, eu considero sim que contratar uma consultoria especializada seja o melhor caminho, tá? Porque a consultoria especializada, ela vai conseguir, ela tem profissionais tanto de tecnologia da informação, quanto de SI, como de privacidade, então ela consegue segregar os setores e faça com que esse processo de conformidade seja de uma eficiência maior, né? Traga uma maior segurança jurídica. Agora, para as pequenas empresas, eu não aconselho contratar consultoria especializada. E eu vou explicar um pouquinho do porquê. Quando nós temos uma empresa pequena, é muito difícil que essa consultoria especializada, ela realmente conheça o feeling do negócio, né? Conheça a alma do negócio, core do negócio da empresa. Então, ela olha de uma bagagem mais estrutural, de uma bagagem um olhar mais de fora, onde ela já tem essa experiência de fazer essa questão de consultoria especializada para empresas grandes. Então, você pega uma questão de mapeamento de dados de uma consultoria especializada, ela vem com diversos questionamentos que não se aplica à sua empresa pequena, entende? Então, neste caso específico, o interessante é que a empresa venha contratar funcionários internos para que faça esse processo de conformidade e que isso, com certeza, vai gerar um fruto muito mais eficiente e efetivo para a empresa do que contratar uma consultoria especializada que é um alto custo, né? Nós sabemos que uma consultoria de proteção de dados é muito alta e que não vai trazer tanto benefício para uma empresa pequena como traria para uma empresa grande, né? Onde uma circulação de dados muito maior. Então, contratar a consultoria especializada, eu direciono apenas para aqueles casos em que há uma grande quantidade de circulação de dados ou uma empresa que seja muito grande e que os profissionais internos não consigam realmente trazer um grau de maturidade efetivo para esse processo, tá bom? Pode passar, por favor, Bruno. Aí, ainda no processo da etapa 1, né? O que é essencial quando você faz essa contratação da consultoria especializada? A realização do kickoff. O que seria esse kickoff? Seria uma reunião, né, inicial aí para apresentação das pessoas que estarão envolvidas no projeto de conformidade, esclarecendo quais são as atividades conduzidas neste projeto, a definição das atribuições de cada profissional que vai participar, né, nesse projeto e a definição de um cronograma para a entrega das atividades do projeto. Por que é importante todos esses passos? Porque uma empresa que faz a consultoria especializada e não tem uma visão geral, né, de como funciona o negócio, ela não vai conseguir te direcionar para um processo de conformidade efetivo, tá? É necessário que essa empresa, ela visualize qual que é a alma do negócio, qual que é o objetivo do negócio, porque como eu falei para vocês anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para inviabilizar o negócio, muito pelo contrário, ela veio para regulamentar de forma específica, né, e cuidadosa como que deve ser realizado esse tratamento de dados. Então, é primordial que na contratação de uma consultoria especializada, isso fique bem claro, tá? Tanto da empresa contratante quanto da empresa contratada, para que tenha aí, né, um consenso entre as duas, que o processo de conformidade deve vislumbrar como que é o negócio da empresa, qual que é a alma do negócio e qual que é o objetivo que vocês pretendem chegar com esse grau de conformidade e maturidade aí adiante, para que, enfim, a empresa acabe não dispondo de um dinheiro, de um recurso alto e que não traga um retorno favorável do quanto se esperava com a contratação, tá? Então, é primordial que tenha a realização desse kickoff inicial entre a empresa da consultoria especializada e a empresa contratante. Pode passar. Pode passar, por favor. Não, pode voltar, desculpa. Fornecer os treinamentos, né? Por que é importante fornecer treinamento inicial? Eu sempre falo, pessoal, que o grau de vulnerabilidade, muitas das vezes, ele não vem de fora, tá? Ele vem de dentro. Uma empresa, ela precisa que os funcionários estejam, sim,
com um treinamento muito avançado e muito maduro quanto à proteção de dados, tá? Então, ainda que você esteja numa empresa especializada, precisa ter esse treinamento para eles entenderem aonde que está a coleta dos dados, como que é o trânsito dos dados, onde você tem dados pessoais sensíveis, onde você só tem coleta de dados pessoais, para que o processo de conformidade seja realmente efetivo. Porque cada setor, né, cada direcionamento, nós temos um tipo de coleta de dados. Na área da saúde, nós temos uma coleta maior de número de dados pessoais sensíveis, o que demanda um tratamento um pouco mais específico, né, perante a lei. E nós temos aí a questão dos dados pessoais em um outro ramo empresarial, como um exemplo numa fintech, uma empresa do setor financeiro. Então, é primordial que esses profissionais, ainda que de uma empresa contratada, tenham um treinamento para entender um pouquinho sobre o negócio, a alma do negócio, para que, de fato, essa consultoria especializada traga bons frutos para a sua empresa, tá? Pode prosseguir. Mapear os processos, né? Isso é uma questão que realmente tem que existir quando nós falamos um processo de conformidade com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que mapear o processo? Quando você faz a realização do mapeamento, você consegue visualizar de uma forma, né, mais precisa, mais dinâmica, qual que é o fluxo de dados dentro da empresa ou do profissional autônomo que faz o tratamento dos dados. Então, é necessário você visualizar e fazer esse mapeamento para verificar, olha, eu fiz a coleta de dados nesse setor, mas eu acabei compartilhando com esse setor para essa finalidade. A finalidade é para fins específicos, então você consegue ter uma margem aí, né, fechar mais a questão da vulnerabilidade, da exposição desses dados. Quando você não faz um processo de mapeamento, fica impossível você iniciar um processo de conformidade adequado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma vez que, sem o mapeamento, você não tem a visualização de onde os dados estão transitando dentro da instituição. Então, quando ocorrer uma vulnerabilidade ou um incidente, na verdade, você não consegue saber aonde ocorreu esse incidente, porque você não tem o processo mapeado. Então, para um processo efetivo, né, para uma maturação mais consistente relacionada à proteção de dados, é extremamente necessário, né, realizar esse mapeamento. Esse mapeamento aí, se for contratada a empresa, ela vai realizar esse mapeamento direcionando aí a questão da visualização do negócio. Por isso que é importante na contratação de uma empresa especializada que ela consiga entender qual que é a alma do seu negócio, qual que é o objetivo central do seu negócio e por onde os dados transitam, para que ela possa visualizar e fazer um mapeamento adequado. Pode prosseguir. Análise de riscos. Por que é importante, né, fazer esse levantamento dos registros dos riscos identificados, né? Eles vão servir aí como um guia de uma criação de um plano de ação. Quando você consegue mapear, né, e levantar esses riscos que você tem, essas vulnerabilidades que você possui dentro da sua empresa, você consegue minimizar esses riscos futuros. Por quê? Porque você consegue visualizar onde estão as suas fragilidades. Quando você consegue visualizar onde estão as suas fragilidades, você consegue agir de uma forma mais efetiva no momento em que, enfim, acontecer algum incidente, né? Então, isso é extremamente necessário. E eu digo isso em diversos setores, tá? Riscos jurídicos. Quais são os riscos jurídicos que você precisa fazer o levantamento, a identificação? Riscos relacionados a contratos. Hoje em dia, né, nós o que mais temos nas empresas, enfim, são as relações contratuais. Então, os contratos precisam ser bem avaliados, analisados e verificar se estão em conformidade com o que a Lei Geral de Proteção de Dados determina. Hoje, é muito raro você pegar um contrato que não tem alguma cláusula relacionada à proteção de dados, tá, gente? Então, contratos antigos, agora eles estão fazendo aditivos para poder realizar aí um compliance com o que determina a legislação. E por que é tão importante essa questão contratual? Porque nós temos a função de controladores e operadores. E isso precisa estar bem especificado dentro do contrato. Se eu sou controlador dos dados ou se eu sou operador dos dados, se é a presença do joint controller, que são 2 controladores, ou controladores segregados, né, controladores individuais. Então, toda essa presença deve estar muito bem especificada dentro do contrato para que não ocorram dúvidas, né, enfim, e que não venha nenhuma sanção, nenhuma infração contra a Lei Geral de Proteção de Dados, porque mais para frente vou passar para vocês, tem algumas aí sanções que a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, evidenciou aí no caso de infração à lei.
Então, um desses riscos jurídicos evidenciados, o principal é a relação contratual, é fazer a análise do contrato, verificar se as cláusulas estão em conformidade com a lei, verificar se realmente seu papel é de controlador, se seu papel é de operador, e se você achar que não é de controlador, que não é de operador, marque sim um encontro, né? Faça uma reunião com a empresa contratante ou com a empresa contratada e discutam as cláusulas. Porque eu costumo falar hoje em dia que ninguém sabe tudo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova, né? É uma questão cultural que está sendo implementada ainda, né, no nosso ordenamento do Brasil. Então, é primordial você ter essa troca de conhecimento com a outra parte para entender um pouco do ponto de vista dela também. E talvez, quem sabe, não faça sentido e vocês consigam aí ajustar a aliança comercial, tá? Então, é primordial isso. Risco de tecnologia e segurança, pode botar. Risco de tecnologia e segurança da informação. Qual que é a importância? Criar as políticas de segurança da informação. Então, é extremamente importante quando nós falamos da questão de proteção de dados, que as políticas sejam criadas e sejam monitoradas, tá? Não adianta apenas criar uma política de segurança da informação, cria o documento, tá lá, mas não coloco em prática, não visualizo, não vejo se está tudo certo, não faço acompanhamento periódico, não faço os ajustes necessários. Não, tem que ter um acompanhamento disso. Então, um profissional de privacidade ou um profissional de segurança da informação deve ser responsável pela elaboração da política de privacidade, bem como o seu acompanhamento periódico, tá? Tudo isso faz parte do processo de maturação efetiva aí da Lei Geral de Proteção de Dados e que deve ser observado. Risco de processo de fluxo de comunicação interna. Então, qual que é esse risco? Se houve qualquer processo que, olha, eu falei, é que nem um telefone sem fio. Eu coletei um dado X aqui, passei informação para outro setor que eu coletei outro tipo de dado. Então, é um erro, né, nesse fluxo de comunicação interno. Isso não pode ocorrer, tá? Porque a partir do momento que você acaba incorrendo em um risco de comunicação interna, você acaba aí tendo uma vulnerabilidade, um grau de exposição maior. Então, isso tem que ser bem difundido dentro da empresa, que a comunicação seja bem clara entre todos os setores. O setor de privacidade, o setor de segurança da informação e o setor que está fazendo o tratamento dos dados. Risco humano relacionado ao uso dos dados pessoais, né? Todo mundo, nós sabemos que somos humanos e erramos, enfim. Mas tudo isso tem que estar muito bem mitigado, né? Isso é um risco que tem que ser levantado pela instituição. E por isso existem aí os treinamentos que devem ser direcionados aos colaboradores, tá? Aos colaboradores, aos terceiros, aos fornecedores. Porque o nosso risco interno, ele é muito grande. A partir do momento que o colaborador, ele não tem um estudo, né, um conhecimento quanto ao tema de proteção de dados, não tem como eu, empresa, culpar o colaborador por eventual vazamento de dados, porque meu papel como empresa, minha responsabilidade é difundir o conhecimento para os meus colaboradores para mitigar o risco que a minha empresa vai ter de exposição ao suposto vazamento ou algum suposto incidente, tá? Então, é primordial isso. Pode avançar. Produzir um plano de ação, né? Então, é necessário aí, depois da identificação dos riscos, olha, identifiquei tais riscos, o que eu preciso fazer agora para mitigar esses riscos e para diminuir o grau de incidência e exposição da minha empresa? Então, nesse roadmap aí, nesse plano de ação, é primordial que tenha escrito as fases de adequação, né, do projeto de adequação que nós precisamos fazer nesse projeto de adequação. Quais serão as atividades envolvidas durante o projeto de adequação? Então, eu preciso fazer isso? Tá, mas cada setor vai fazer um pouco, como é que vai ficar segregado isso? Então, é importante que isso esteja muito bem documentado. Qual será o cronograma de entrega das atividades? Isso é extremamente importante, tá, gente? Por quê? Não adianta você criar um plano de ação, um plano de adequação e não ter um cronograma quanto a isso, né? Um prazo de entrega. Porque senão a gente sabe, vai ficar ali, nunca vai ter um processo de adequação efetivo. Então, é importante que, a partir da criação do cronograma de adequação, tenha, né, aí um grau de conformidade, um grau de acompanhamento muito grande pela instituição. Tem setores que fazem isso, né, esse acompanhamento de projetos, enfim, como é que está o projeto, e se está tudo em ordem, o que falta para entregar. Então, é importante que a empresa tenha um profissional adequado, estruturado para esse tipo de finalidade, tá? Quais são as atividades que serão consideradas prioritárias? Então, eu tenho um processo de conformidade, exposição de riscos elevados, eu tenho que ter a criticidade de cada risco muito bem escalonada, tá? Então, determinado risco, eu tenho uma exposição maior, que vai trazer um maior impacto para a minha empresa, tanto na questão de incidente, como na questão de multa, como na questão comercial, um impacto muito grande. Então, eu vou dar uma preferência maior para este tipo aí de risco. Um outro risco que está um grau moderado,
claro, eu vou colocar dentro do meu projeto, mas pode ser um projeto um pouco mais adiante, tá? Não precisa ser um projeto de imediato, porque não traz um risco iminente para a empresa. Então, é muito importante que isso seja vislumbrado pela instituição, tá? Pode passar. Nomear as pessoas, né? Quando nós criamos um plano de ação, após a criação, é importante fazer a nomeação em conformidade com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar um pouquinho sobre o DPO, né? O famoso DPO. Quem que é o DPO? DPO é o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, né? Ele é o principal responsável aí pelo projeto de conformidade com a LGPD. Ele vai fazer a análise de como que está esse projeto de conformidade, junto com o analista, com o especialista, e verificar, olha, nós temos essa vulnerabilidade que não foi ainda solucionada, o que nós vamos fazer? Então, ele fica meio que em cima do projeto para que realmente o grau de maturidade seja alcançado com uma rapidez um pouco maior, tá? Seja mais célere. Então, esse encarregado, ele é o porta-voz entre o titular e a NPD. Então, se houver qualquer incidente, qualquer vazamento de dados do titular, quem vai fazer a comunicação para a NPD será o DPO, tá? Não será o analista, não será o especialista, não será o operador, vai ser o encarregado pelos dados pessoais, que é o DPO. Comitê de privacidade. Por que é importante a criação do comitê de privacidade, né? Quando nós falamos de uma empresa muito grande, nós temos várias áreas aí e que é quase impossível você saber tudo que uma área faz, né? Então, a criação desse comitê de privacidade, ele lidera as principais questões relacionadas ao projeto de conformidade com cada pessoa de cada setor. Então, um exemplo, eu tenho uma atividade hospitalar, trabalho em um hospital. Então, uma pessoa do comercial vai vir, uma pessoa do marketing vai vir, uma pessoa da parte operacional vai vir, uma pessoa da parte do jurídico vai vir. Então, essa questão do comitê de privacidade, ele vai conseguir estreitar a relação e fazer com que o processo de conformidade seja mais efetivo, porque nós vamos conseguir identificar quais são os dados que estão sendo coletados, quais as vulnerabilidades apresentadas no dia a dia. Então, esse comitê é essencial, tá? Para que tenha um processo de conformidade mais efetivo. Pode passar. Despertar a conscientização, foi o que eu falei exatamente para vocês, né? O nosso grau de vulnerabilidade e exposição, ele está direcionado dentro da empresa, ele começa dentro da empresa. A gente tem mania de olhar sempre para fora, mas antes de olharmos para fora, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção como que está dentro da empresa, como é que está? Os meus profissionais, eles têm conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Eles sabem que não devem pedir dados demasiados para aquela atividade, para aquela finalidade? Então, é importante que a empresa invista em treinamentos periódicos sobre o assunto, tá? Incluindo aí as palestras, envio de comunicados, campanhas aí direcionadas sobre os ataques, né? Prevenção contra ataques maliciosos. Ah, recebi um e-mail aqui, deixa eu clicar para ver. Tá falando que eu vou ganhar 2 milhões de reais aqui. Deixa eu dar uma clicadinha aqui para ver se realmente vai entrar na minha conta. Não pode, tá? Isso acaba trazendo um risco aí de um ataque malicioso. Então, tudo isso tem que estar difundido, esse conhecimento com os profissionais. A partir do momento que você faz essa difusão de conhecimento, explica para eles, claro, de uma forma, sempre falo, dinâmica, de uma linguagem clara, trazendo, né, exemplos mais criativos, exemplos mais práticos do dia a dia, para que realmente a linguagem seja clara para o profissional, ele consiga entender a mensagem, qual que é a importância dele dentro da empresa em saber sobre o tratamento de dados pessoais. O que isso vai impactar no negócio, né? Então, é extremamente importante que tenha essa conscientização dentro da instituição. Pode passar. Revisar sistemas de segurança, né? Então, o que tem que fazer? Garantir que o sistema de segurança esteja em conformidade. Então, verificar os locais utilizados para armazenamento de dados pessoais, certificar que os ambientes utilizados são seguros, adotar mecanismos de segurança, como ferramenta de gestão de acesso a informações, os LPS também, criptografia e senhas fortes. Realizar aí pentestes, né, periodicamente, isso é muito importante. Eu sempre fico, né, em cima das empresas relacionadas a isso, a realização dos pentests, porque a gente sabe que se não realiza, os funcionários muitas das vezes eles não sabem, acaba clicando em e-mails maliciosos e acaba trazendo um risco de vulnerabilidade grande para a empresa. Então, os pentests têm que ser realizados e eles têm que estar documentados também, tá? Tem que ter um inventário da documentação desses pentests que foram realizados, até para a gente saber como que está o grau de maturidade. Ah, nesses pentests eu tive uma exposição maior, aqui já diminuí, opa, aqui eu subi. Então, a gente tem que ter esse controle interno quanto a isso, tá?
adotar mecanismo de anonimização de dados sempre que for possível, tá? Então, sempre que houver a possibilidade, vamos adotar aí a anonimização. Aline, mas determinado caso eu vou precisar reverter, preciso utilizar os dados, não tem como anonimizar, porque a anonimização ela não pode ser revertida, porque a partir do momento que ela é revertida, ela se torna uma pseudo-anonimização, né? Então, que também é permitido pela lei, tá? Isso não é vedado pela lei. Só que nós temos alguns tipos de mecanismos aí que acabam permitindo uma certa segurança maior para a empresa, que é a anonimização, pseudo-anonimização, ou no caso de criptografia também. Então, é importante que a empresa adote, né, esses tipos de segurança para que aumente aí o grau de maturidade quanto à proteção de dados, tá? E somente utilize meios seguros para comunicar ou compartilhar dados pessoais. É o que eu sempre falo, né? É a questão assim, a pessoa usa o notebook da empresa, mas acaba abrindo e-mail particular. Gente, e-mail particular, vamos utilizar no próprio notebook, no seu celular. E-mail corporativo é para usar para a empresa, é para fins corporativos, porque eu não consigo, muitas das vezes, ter controle se uma pessoa pegou um arquivo e mandou para o e-mail particular dela. Eu consigo rastrear se ela, né, pegou o e-mail e compartilhou algum tipo de arquivo interno. Eu consigo ter essa rastreabilidade. Agora, se torna muito mais difícil eu ter uma rastreabilidade se ela compartilha por contas pessoais dela. Então, é importante que a empresa, né, tenha isso bem alinhado, verifique se realmente se há necessidade da pessoa utilizar o e-mail pessoal, outros sites pessoais, enfim. E ter bom senso também, né? Ambiente colaborativo é para, né, realizar funções colaborativas. Ninguém quer uma empresa chata, claro que não é isso que eu estou querendo expor para vocês, mas é a questão do grau de vulnerabilidade aí que pode existir se não houver uma filtragem maior aí quanto à questão da utilização de meios que não sejam tão seguros assim, tá? Pode passar. Monitorar os processos. Depois que você criou todo o roadmap, fez o mapeamento dos dados, fez a questão do DP, que é a questão aí, né, de verificar a vulnerabilidade da empresa, o relatório de impacto, fez tudo certinho. Parei por aí? Já estou em conformidade. Não. É essencial que tenha um acompanhamento, porque é um processo contínuo, tá, gente? Não para. Não tem como eu falar, eu vou contratar uma empresa só para implementar LGPD e tô em compliance com a lei. Não. Você precisa fazer o acompanhamento periódico, porque se você não realizar o acompanhamento periódico, você não vai conseguir aí ter um grau de maturidade realmente eficiente para sua empresa, e sua empresa vai permanecer exposta a risco, sim, tá? Nós tivemos aí, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas a questão aí da Americanas, né, ela sofreu um ataque, onde caiu toda a operação do sistema. Então, assim, uma empresa de grande porte, nós vemos uma empresa, né, enfim, e que mesmo assim sofreu um ataque. Então, todas as empresas estão sujeitas a sofrer ataques cibernéticos, mas o que precisa fazer é o acompanhamento periódico, dar atenção ao privacy by design, desde a criação do produto ou do serviço, acompanhar até o final, até a finalização, descarte dos dados. Então, é primordial que esse acompanhamento seja realizado. Pode passar. E quais são os reflexos, né, dos casos de desconformidade? O que acontece se eu não estiver em conformidade com a legislação? Pode passar. O artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele prevê as seguintes sanções no caso, né, de um grau de desconformidade. Multa simples de até 2% sobre o faturamento, limitada ao total de 50 milhões por infração. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Então, assim, a multa ela pode variar de 2% do faturamento a 50 milhões. É muito dinheiro, né, gente? Não tem como uma empresa perder tanto dinheiro assim por cada exposição, cada vulnerabilidade, cada incidente que venha ocorrer. Então, é extremamente importante que a empresa tenha essa consciência que não se trata apenas de um gasto, se trata de um investimento, tá? Investir na questão de segurança da informação, privacidade e proteção de dados não é um gasto, é um investimento. Porque a partir do momento que você tem um grau de maturidade maior e eficiente, você acaba aí trazendo alianças comerciais, fortificando alianças comerciais. Então, parceiros hoje, eles vêm buscando cada vez mais empresas que estejam adequadas, tá? É raro você visualizar, hoje em dia, um contrato de uma empresa com uma outra empresa que não esteja em conformidade, tipo, em grau de conformidade com a LGPD. Então, isso é algo que cada vez mais as empresas vêm buscando e vêm estreitando. Eu sempre costumo falar,
você não quer fazer um contrato, você quer fazer uma aliança comercial, né? Você quer ter aquele cliente sempre com você. Então, porque é ele que vai trazer a rentabilidade para sua empresa, né? Ele que vai te trazer lucros, enfim, benefícios. Então, é importante que tenha isso em mente, que não se trata de um gasto, mas de um investimento, tá? E isso reflete aí na questão comercial, né? Porque a partir do momento que você tem uma questão aí de um incidente, de vazamento de dados, ou qualquer outro tipo de incidente que venha a ter uma publicização, você acaba refletindo na sua parte comercial, porque imagina, né, que nem Americanas, teve esse caso aí, foi para vias públicas, né? Todo mundo tem conhecimento do que aconteceu. As ações americanas despencaram. Então, assim, acaba refletindo na questão comercial, né? No impacto financeiro da empresa. Não só de uma forma direta, mas também de uma forma indireta. Então, é primordial que tenham isso em mente, tá? Pode passar. E assim, né, que nem eu falei, a questão da publicização, da infração, refletirá negativamente no aspecto reputacional da instituição, que é uma forma indireta de atingir aí o mecanismo aí financeiro da empresa, tá? Quais os aspectos favoráveis de uma empresa adequada? Falamos dos aspectos desfavoráveis, agora vamos falar dos aspectos favoráveis. Reputação da empresa, né? Foi o que eu falei para vocês. Com a implementação da LGPD, as empresas que estão num grau de maturidade mais efetivo, elas estão um pouco à frente, tá? Elas estão um passo à frente daquelas empresas que não se adequaram ou que não querem gastar dinheiro com isso. Como eu falei, não é um gasto, é um investimento. Então, a partir do momento que você está em um processo de adequação efetivo, você consegue aí ter uma reputação um pouco maior da sua empresa, melhor, criar alianças comerciais, fortificar os parceiros já existentes. Então, é primordial que isso aconteça para estreitar as relações comerciais. Vantagens competitivas no mercado, né? Que além da transparência perante aos clientes, aos titulares de dados, você tem essa questão aí que é muito importante, né? Que a organização que implementa a LGPD, ela também tem a possibilidade de questionar os seus fornecedores quanto a isso. Porque a partir do momento que eu não tenho um processo de adequação efetivo, como é que eu vou questionar o meu fornecedor se ele está adequado, se eu não estou adequada, né? Então, primeiro o processo de adequação tem que vir de mim, para depois eu me questionar o meu fornecedor, como que está o processo de adequação dele, tá? Pode passar. Organização e aprimoramento, né? Considerando a necessidade de se adequar à LGPD, elas terão que estabelecer um plano de ação para o tratamento dos dados pessoais, foi o que eu falei para vocês, né? E isso vai acabar otimizando a rede, liberação de espaço em servidores em nuvens, além da organização e identificação dos dados. Então, você acaba tendo uma organização muito maior a partir do momento que você tem um processo de adequação, porque você tem que fazer toda a questão da rastreabilidade dos dados, mapeamento, de PIA, LIA, enfim. Você tem toda a questão aí de saber como que realmente funciona a sua empresa e onde os dados estão sendo, de fato, transitados. Transformação digital, né? Devido às exigências da legislação, muitas empresas estão tendo que investir em novas tecnologias, e isso é verdade, né? Nós temos aí diversas empresas direcionadas ao setor tecnológico, plataformas digitais, enfim, empresas que estão realmente investindo na questão digital, deixando um pouco o comércio mais físico, investindo na questão digital, até por conta da pandemia, isso se fortificou ainda mais, né? E assim observa-se um número ideal para começar, né, a avançar na transformação digital da empresa, adotando novas ferramentas, né, que permitam uma segurança da informação mais efetiva, na digitalização do negócio, leitura de dados e entre outras tecnologias. Então, nós temos aí uma possibilidade de uma transformação digital, um olhar maior, um crescimento maior da empresa e que ela se expanda de uma forma mais efetiva, né? Porque a partir do momento que você está em compliance com a legislação e tem uma transformação digital por trás disso, você consegue expandir aí de uma forma mais eficiente o seu negócio, tá? Foi isso, gente. Basicamente isso, a apresentação. É claro que falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados é um tema extremamente amplo. Com certeza eu não conseguiria falar nem 3 aulas aqui, né? Nem três apresentações para vocês, porque, na verdade, é um tema bem amplo e específico. Seria necessário falar um pouquinho sobre o mapeamento de uma forma mais específica, sobre o relatório de impacto, né, sobre o ROPA, sobre alguns aspectos mais intrínsecos mesmo do processo de conformidade. Mas eu trouxe um overview, mais ou menos, para vocês entenderem um pouquinho sobre como que funciona o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e como que isso impacta dentro da empresa, né? Principalmente no setor de tecnologia. E o que eu tenho para falar também para vocês é que a área de tecnologia da informação, a área de segurança da informação, a área de privacidade e proteção de dados é uma área que vem tendo bastante ascensão profissional, né? Bastante procura pelas empresas. Então, é uma área que tem tudo para desenvolver cada vez mais. Então, acredito que vocês estão
com certeza no caminho certo, na escolha certa da profissão, e eu desejo muito sucesso para vocês na trajetória, tá? E o que vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade agora para debater, para a gente conversar, e é isso, muito obrigada, viu? Pessoal, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos para acabar aqui, para encerrar nosso tempo do nosso meetup de hoje. Caso alguém tenha alguma pergunta para a Aline, pode ficar à vontade, viu? Posso fazer então? Pode, Lucas. Primeiramente, aí, parabéns, Aline. Um assunto bacana aí. Foi legal. Eu só tinha visto bem superficial mesmo sobre LGPD. Eu não imaginei que estava algo já tão maduro assim, até com empresa especializada. Mas vamos lá. Eu não sei se você ficou sabendo, um tempo atrás teve uma questão no iFood, em que parece que é um funcionário, que era terceiro, ele alterou o nome de alguns restaurantes e tal. Eu queria saber para você, num caso desse, por exemplo, a empresa teria que ter algum contrato baseado na LGPD para conseguir alguma punição, ou é algo que a justiça já está sabendo lidar com essas coisas? Porque eu sei que, pelo menos na nossa área aqui de TI, é meio complicado, né? Porque até antes da LGPD não tinha tanta lei assim relacionada a isso, né? Agora que está sendo um tema bastante debatido, né? Mas então, no caso desse, por exemplo, e quem se responsabilizaria também? Seria o próprio iFood, o terceiro? Quem tomaria as sanções? E o que caberia, assim, nesse caso, baseado na LGPD? Ótima pergunta, Lucas. Até para deixar um pouquinho clara essa questão, né? Quando a gente fala de terceiros e funcionários. Terceiro ou funcionário, ele nunca vai ser responsabilizado, tá? Quem sempre será responsabilizado vai ser a empresa, porque ela é controladora ou operadora dos dados. Então, neste caso aí, teria que haver uma relação contratual, né, entre o iFood, que é uma intermediadora, e a empresa que faz a disponibilização do alimento, né? Para verificar a relação contratual entre as duas empresas e saber aí qual que é a função de cada uma. Eu acredito que o iFood seja apenas o operador dos dados e não o controlador, porque quem faz toda a bagagem ali na verdade, a empresa que realmente faz o fornecimento dos alimentos. Mas aí teria que ter uma questão mais específica da relação contratual para verificar de quem seria a responsabilidade, do iFood ou da empresa. Mas é importante, já te adianto, que assim, a LGPD ela fala que, se for comprovada, né, que o operador agiu de uma forma diversa da lei ou de uma forma diversa da orientação fornecida pelo controlador, a responsabilidade dele vai ser solidária, ou seja, ele vai responder igual o controlador, tá? Na mesma linha aí de responsabilidade. Aí essa questão de quem que é a culpa, eu já te adianto que do terceiro, tipo, do funcionário não tá? Isso a gente já pode excluir a culpa dele, do terceiro relacionada à proteção de dados. Agora, alguma infração trabalhista, aí é a própria lei, a própria empresa que vai determinar a punição, né, quanto a isso. Mas, no tema de Lei Geral de Proteção de Dados, quem vai se responsabilizar seria o controlador, o operador desses dados, tá? Beleza, obrigado, Ali. Imagina. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém quer tirar alguma dúvida com a Aline, aproveitando esses últimos minutos aí disponíveis? Não? Podemos encerrar, então? Bom, é isso então. Aline, obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento. A gente sabe que o assunto é novo, é muito amplo, mas com certeza a gente conseguiu aí ter pelo menos uma ideia da importância, né, da LGPD e até a gente mesmo como usuário, né, conhecer a LGPD e saber os nossos direitos também, né? Existe o lado da empresa, existe o lado de quem detém os nossos dados, mas tem o nosso lado como usuário também, que fornece esses dados, né? A gente também tem que saber como a gente se respalda com essas informações. Então, mais uma vez, Aline, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. E em breve a gente vai disponibilizar aí a gravação e o material para que vocês tenham acesso aí para quando tiver dúvida, para que vocês possam voltar a consultar esse material aí que a Aline trouxe com tanta informação importante. Quem quiser me seguir no LinkedIn, o meu é Aline Alencar, tá? Lá eu posto algumas coisas também direcionadas à proteção de dados. Quem tiver interesse em me seguir lá, será um prazer. Eu sigo
também volta e a gente acaba difundindo um pouco mais do conhecimento aí. É isso aí, gente. Obrigada, uma boa tarde, um bom restinho de dia aí para todo mundo. Até a Boa próxima. tarde, obrigada, Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Beleza, Aline. obrigado, galera. Obrigada. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado. Tchau.